Saudações a todos. Estamos de volta hoje com o tema logaritmos. Ok, então temos aqui divisão de logaritmo. Ok, definimos o logaritmo como o inverso da exponencial no seguinte sentido. Então temos aqui a exponencial a elevado a x igual a b. Então o inverso dessa exponencial é um logaritmo, onde a base na exponencial aqui no logaritmo vai ser a base também. O b, que é o resultado, né, aqui na exponencial, aqui no logaritmo vai ser logaritmando, e o expoente x aqui no logaritmo vai ser, na verdade, o valor, né, do logaritmo, onde o este a definimos como sendo a base do logaritmo, o b, este b é o logaritmando, e o x é o logaritmo, né, é o logaritmo. Então temos a condição de existência do logaritmo. Então, de logaritmo de b na base a. Como na exponencial, né? Temos aqui a exponencial a elevado a x igual a b. A base satisfaz esta condição. A tem que ser maior que zero, né? Na exponencial. E o mesmo a tem que ser diferente de 1. Temos que b maior que zero, né? O resultado. Não existe um número que colocando aqui vai dar um número negativo. Então, neste caso, b tem que ser maior que zero, para qualquer que seja x pertencente a números reais. Assim, para o logaritmo também, né? Para o logaritmo também devemos ter o a, né? O logaritmo tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. O logaritmando tem que ser um número maior que zero. Então, tem que ser de 1, 2 até mais infinito. Aqui tem que ser também 2, 3 até mais infinito. Então, daqui, né, temos algumas propriedades dos logaritmos. Então, na base da definição do logaritmo, apresenta-se abaixo as propriedades dos logaritmos. Então, onde, né, nos logaritmos a, b e c pertencem a r, e a tem que ser diferente de 1, né, conforme eu disse lá, e o n pertence a números reais. Ok, vamos tratar a primeira propriedade. Então, na primeira propriedade temos que logaritmo de 1 na base a é igual a zero, pois a é elevado a zero. Então, esta é a propriedade. Então, todo logaritmo, se o logaritmando ser 1, não importa qual seja a base, tem que dar zero, pois a elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui podemos tomar, né, como exemplo o seguinte. Vamos lá supor que temos 2 aqui. Aqui é 1. Então, sempre que tivermos logaritmando como sendo 1, sempre vai dar 0. Pois 2, né, elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, esta é a primeira definição, né? Aliás, sim, é a definição dessa propriedade. A definição dessa propriedade é a seguinte. Então, se temos logaritmo onde o logaritmando e a base, né, é o mesmo número, então esse logaritmo tem como resultado 1, pois a elevado a 1 dá a. Outro exemplo, né? Este é a primeira. Para a segunda propriedade temos o seguinte: se temos logaritmo de 3 na base de 3, o logaritmando e a base mesmo número dá 1, pois, né, 3 elevado a 1 dá 3, né? Não. Temos como terceira propriedade, quando temos logaritmo, né, vou usar outro número, vou usar 5, onde este 5 é elevado a n. Não, o que é que se faz aqui? O 5 vem multiplicar aqui com o logaritmo, desculpa, o n vem multiplicar aqui com o logaritmo. Fica n vezes logaritmo de 5 na base de 5. Então, conforme eu já disse aqui na segunda propriedade, que quando os números são iguais dá 1. Aqui também é a mesma coisa. Então, vamos ficar com n vezes 1. Porque esse logaritmo dá 1. N vezes 1 dá n. Então, este n que estamos a ver aqui, né, onde também a elevado a n vai ser igual a elevado a n. É a mesma coisa. Então, indo, né, para a quarta propriedade, que diz logaritmo de b na base a é igual a logaritmo de c na base a. Então, aqui
o que é que acontece? Se temos mesma base, se temos uma igualdade e mesma base, o que é que nós vamos fazer? Só vamos igualar os logaritmos. Neste caso fica B igual a C. Então, neste caso, teremos o seguinte. Então, se temos logaritmo de 10 na base 3 igual a logaritmo de 20 na base 3, então, o que é que nós vamos fazer? Se aqui tem igualdade, aqui tem a mesma base, então é só dizer 10 igual a 20. Então, é mais ou menos a propriedade, o que diz essa propriedade. Indo para a quinta propriedade, diz, se A é maior que 1, né? Neste caso, A é maior que 1, está me referir à base. Então, logaritmo de B na base A maior que logaritmo de C na base A. B é maior que C. Então, aqui, quase essa propriedade não foge dessa quarta, onde quando temos mesmas bases, igualamos os logaritmos aqui também. Então, se temos uma base, aqui, como tem desigualdade, faremos B maior que C. Mas, reparem a condição, se A for maior que 1, é que usamos essa condição de B maior que C. Então, para esta propriedade, né? Por exemplo, vamos escolher um número maior que 1, que 2, né? Se tivermos aqui x, por exemplo, igual, maior, né? Como vê maior ali, logaritmo de 7 na base 2 também. Então, preparamos aqui, né? Que este A aqui tem que ser maior que 1, por isso que pus 2 aqui. Então, aqui é a mesma coisa que dizer x maior que 7. Porque o A é maior que o quê? Que 1, neste caso. Tem que ser 2, 3, até mais infinito. Então, usamos essa condição. Então, já para a sexta, então, temos essa condição. Se A for um número maior que 0 e um número menor que 1, então, vamos ter logaritmo de B na base A maior que logaritmo de C na base A. Então, aqui faz-se B menor que C. Reparem que é a mesma coisa, né? Mas aqui é menor, aqui é maior. Então, quando A é maior que 1, né? A base é um número maior que 1. Então, o maior mantém. Mas se A, né, é um número que está no intervalo de 0 a 1, então, aqui temos que mudar para menor. Então, vamos lá supor. Né, a condição é essa, né? Vou voltar a repetir. Então, se temos, por exemplo, logaritmo de 1 sobre 2 x maior que logaritmo de 8, né? 1 sobre 2. Então, vamos lá reparar. O A, esse 1 sobre 2 é 0,5. Não, 0,5 está no intervalo de 0 a 1, que está no meio entre 0 e 1. Então, está dentro desse intervalo. Então, sempre, né, que tivemos um número que está dentro desse intervalo. Então, se tivermos essa condição, nem queremos tirar, né, os logaritmos, vai ficar assim, x. Então, se for maior, tem que mudar para menor que 8. Se fosse menor, seria maior. Então, sempre temos que mudar. Mas não podemos esquecer da quinta propriedade, que quando temos o A, né, é maior que 1, então vai manter aqui. Se é maior, vai manter maior. Mas se estiver nesse intervalo, né, de 0 a 1, se é maior, muda para menor. Se é menor, para maior. Obrigado.